É, galera, o Enem tá chegando, então bora dar aquele gás nos estudos. Sem perder tempo, roda a vinheta. Hora do Enem no ar, focadíssimo na sociologia. Nosso convidado te ajuda a entender aqueles pontos cruciais da disciplina na reta final pro Enem. Professor Carlos Oliva. Mas antes, vamos focar no Enem que já tá chegando. Professora Cláudia Bursô, por gentileza. Professora, seja bem-vinda. Vamos lá. Você já escolheu uma questão pra gente tratar aqui hoje. Já sim. Mas eu queria um conselho de como revisar o conteúdo de sociologia. Já tá chegando a prova, né? Claro, vamos pra lousa? Oh, com certeza! A gente vai organizar a revisão a partir desses 5 grandes tópicos. O surgimento da sociologia é sempre um tema que pode aparecer porque está relacionado às chamadas revoluções burguesas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então tem um contexto ali de surgimento do que a gente conhece como a modernidade, a era do pensamento científico, então das grandes explicações científicas, dando lugar a uma nova fase do pensamento sobre a sociedade que culminam com a criação da sociologia. Os clássicos da sociologia, então Marx, Durkheim, Weber, conhecer os conceitos centrais, a maneira como eles analisam a sociedade, os métodos e o olhar principalmente desses autores para a questão do trabalho também é fundamental. O eixo de cultura já traz para a gente um outro leque de perspectivas interessantes para as questões do Enem. A Escola de Frankfurt, que aí dialoga com questões interdisciplinares de sociologia e filosofia, para trabalhar a indústria cultural e cultura de massa. A questão da identidade cultural na pós-modernidade é um tema quente também, é um tema que pode aparecer. E aí, se o aluno quiser saber mais sobre isso, eu recomendo dar uma procurada num livro do Stuart Hall, que tem exatamente esse nome, a Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Ele pode ajudar a elucidar a maneira como a gente constrói essas identidades e dar um gás nessa temática. Para além disso, questões de etnocentrismo e relativismo, da definição de cultura para a antropologia. Na parte de democracia e cidadania, estudar o sistema democrático, os modelos de Estado dentro de um sistema democrático, a questão da cidadania e direitos, então aquela teoria do Marshall é legal de dar uma olhada também, direitos civis, políticos e sociais, a temática dos direitos humanos e movimentos sociais. Movimentos sociais têm sido uma temática recorrente do Enem, principalmente com os movimentos identitários, movimento negro, LGBT e feminista. E a questão da estratificação social, estudando modelos de estratificação, mobilidade social e desigualdade social. Bom, dentro desses eixos você escolheu a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque dentro dessa etapa aqui do eixo de democracia, estudar a maneira como se constrói o Estado e a relação do Estado com os seus cidadãos é fundamental e é um eixo temático que pode gerar não só questões, mas um tema de redação, por exemplo. Então bora ver uma questão, professora? Vamos sim. Tá na tela, questão 67 do Enem 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por favor, professora. O enunciado diz: a grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do judiciário nos processos decisórios. Ele fala de tribunais constitucionais. Pensando na lógica do Brasil, na formação do Estado brasileiro, quem exerce essa função, quem tem essa atribuição, embora não seja exatamente um tribunal constitucional, mas quem acumula essa atribuição é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele fala aqui de que a inclusão dos tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas, o enunciado está dizendo que o legislativo, que é quem cria as leis, passou a ter que se preocupar com uma anuência, uma autorização posterior do judiciário para decidir como eles iam implementar, como ia ser o texto de uma determinada lei. E aí, para fazer essa questão bem, o aluno tem que dominar a tripartição dos poderes. A ideia da separação dos 3 poderes e o que faz cada um. Então, acho que antes da gente ir para a resolução da questão, a gente relembra
Opa, por favor. Pode ser? Tem como relembrar? Tem, claro que tem. Perfeito, perfeito. A gente pega nessa teoria do Montesquieu a divisão dos três poderes. A teoria dos três poderes tem como objetivo evitar a tirania, evitar o autoritarismo, distribuindo o poder dentro de um Estado que é uno, mas que vai ter um equilíbrio entre esses poderes. A ideia é que esses poderes possam regular um ao outro sem interferir um no fazer do outro, na atribuição do outro. Essa interferência só se dá em caso extremo ou quando um poder entende que o outro está abusando do seu poder ou interferindo de alguma maneira na lei, infringindo de alguma maneira a lei. Os três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem atribuições administrativas. E aí quem compõe o executivo? Presidentes, governadores e governadoras, prefeitos e prefeitas. São os cargos administrativos, quem executa as leis. O legislativo é quem cria as leis. Então, são os parlamentares, a nossa Câmara dos Deputados, o Senado, os vereadores. A gente elege, geralmente, um grupo grande de legisladores que tendem a representar diferentes ideias para que exatamente haja uma discussão que represente as discussões que a gente tem aqui fora. As nossas divergências vão estar representadas lá para legislar, criar as leis. E o judiciário, que é quem regula e fiscaliza a aplicação das leis. Juízes, advogados, promotores. O objetivo é evitar autoritarismo, tirania, o absolutismo, que é o contexto em que Montesquieu escreve, quando ele, inspirado na teoria do Locke, quer sair dessa lógica do absolutismo e tirar a soberania de um indivíduo, de um lei, e aí deslocar essa soberania para a lei, e não para o indivíduo, para o soberano. A lei passa a ser soberana. E numa democracia como soberano é o povo, a maneira como a gente passa essa soberania para o Estado é através da lei, é o que garante que a soberania continue sendo do povo. Eu vi que você começou pelo texto, a estratégia boa é essa, né? Sim. Começa pelo texto, depois a gente vai pro enunciado ali, onde tem a perguntinha, onde tem o que a gente precisa encontrar nesse texto. Então, bora ver, professor, esse enunciado? Vamos ver. Antes de ir para a pergunta, eu queria só dar uma última dica. Claro. Nas questões de humanas, em geral, quando ela fala de um autor ou de um tema, de um conceito, às vezes é uma estratégia boa o aluno olhar para o texto da questão e tentar lembrar em tópicos rapidamente tudo que ele sabe sobre o tema. É muito rápido. Parece que quando eu falo tudo que ele sabe sobre o tema, parece que ele vai escrever uma redação em cada quase questão. isso, né? Não é isso. Por exemplo, ele está falando aqui de tribunal constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. 3 poderes, Montesquieu, beleza. Já é suficiente. Já se localizou. Exatamente. Você já se apropria desse conhecimento e você vai mais seguro para a questão. E aí o enunciado diz: o texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que no caso brasileiro, teve como consequência Então, a consequência dessa lógica de atuação do tribunal constitucional como mecanismo para regular o que o poder legislativo está fazendo, ou seja, o legislativo cria leis, atua com relação à criação de leis ou retificação, correção, complementos de leis. O tribunal vai verificar se essas propostas são constitucionais. Quando ele fala que, no caso brasileiro, teve como consequência, qual a consequência desse processo, dessa suposta interferência do judiciário no legislativo? As alternativas dizem: A, adoção de eleições para a alta magistratura, e aí não procede. Os cargos da alta magistratura, que são os juízes, desembargadores, eles não são eleitos, não há eleição, eles são indicados. São indicações, em geral, políticas e baseadas num notório saber construído por uma carreira comprovadamente dedicada à magistratura. Então, são juízes concursados, mas que vão ser indicados politicamente, e essa indicação depois pode ser confirmada pelo Senado. Na B, a diminuição das tensões entre os entes federativos. E o aluno pensa, vamos pensar no Brasil atual. Eu tenho o judiciário interferindo mais no legislativo, na política legislativa. Sim. Isso parece que vai causar mais ou menos tensão. As relações hoje entre judiciário e legislativo estão menos tensas? Não, estão mais né? tensas. Sabemos que não. Então, a B a gente também elimina com facilidade. A C, suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos. O princípio dos freios e contrapesos é exatamente o princípio de equilíbrio entre os 3 poderes. O freio e contrapeso é exatamente o princípio de que você mantém a autonomia de cada poder, você não interfere no poder do outro, na atribuição do outro, mas vocês estão ali se regulando. E aí, quando a gente pensa
no Tribunal Constitucional, no STF, intervindo mais no Legislativo, eu suspendi esse freio? Não, pelo contrário. Na verdade, eu estou mantendo a atribuição. Se o Supremo Tribunal Federal entende que o Legislativo está, de alguma maneira, propondo uma lei que não atende à Constituição, que viola a Constituição, ele vai interferir. É um papel previsto. Exatamente. AD. Judicialização das questões próprias da esfera legislativa. É a nossa resposta. De fato, a gente tem um processo que não é no Brasil, é mundial, de judicialização dos processos no legislativo. Cada vez mais decisões que são políticas ligadas ao poder legislativo estão sendo tomadas em âmbito judicial. Os tribunais têm decidido sobre afastamento de cargos políticos, sobre questões de terra no Brasil com relação à reforma agrária, por exemplo, sobre questões de patentes e liberações de medicamentos. Então, eu tenho uma esfera de leis que está sendo cada vez mais judicializada. Isso dá um indício para a gente de uma crise institucional, de que aquela instituição ali do legislativo está em crise por algum motivo. Só para garantir, o aluno vai olhar, é claro. Letra E. Que é a profissionalização do quadro de funcionários da Justiça. A profissionalização do quadro de funcionários da Justiça já existe, não é uma consequência desse processo. É necessária a formação, saber prévio, comprovado, então não procede, nossa resposta é AD. Opção D, judicialização de questões próprias da esfera legislativa. Show de bola. Professora, chega mais, vem à frente. Esse assunto pode aparecer ligado a outros conteúdos? É possível que ele apareça numa questão interdisciplinar com filosofia, falando de Montesquieu e Locke. Então, falando dessa questão do texto do Montesquieu, do espírito das leis, que é onde ele fala dessa tripartição entre os poderes, está relacionado à teoria do Locke. O Locke já mencionava antes a ideia de separação dos poderes, também nessa concepção de evitar o absolutismo, de transicionar do absolutismo para um outro modelo, um modelo pautado na lei e não no líder, necessariamente. E o Montesquieu aprofunda essa visão, especificando como seria essa divisão dos três poderes, quais seriam as atribuições. Pode aparecer também numa possível questão que relacione conteúdo de atualidades, numa questão de interpretação da história atual do Brasil, digamos assim, para falar de algum fato da política recente que tenha essa questão da judicialização da política, que eu acho que é um tema também possível para redação. Olha aí. Cada vez mais a gente tem a presença do judiciário resolvendo questões de cunho legislativo. A gente tem eleições esse ano. E as eleições esse ano tiveram muitas tensões com relação ao judiciário. A decisão de juízes sobre quem vai concorrer e quem não vai, como proceder, que candidaturas são autorizadas e quais não são. Então, tem uma judicialização da esfera política como um todo. Eu acho que esse pode ser um tema que apareça. E eu acho que saber desse processo pode ajudar o aluno também num outro tema possível, que é perceber uma crise do sistema representativo. A gente tem uma crise de representatividade, a gente vota, elege representantes, mas foi muito comum desde os movimentos de 2013, placas de protestos dizendo fulano não me representa, ele não me representa, isso não me representa. Então, é uma crise institucional do sistema representativo, que se aprofunda nesse processo, com a judicialização da política, e eu acho que pode ser uma discussão interessante. Agora, professora, para quem quer estudar, precisa estudar um pouco mais sobre esses temas, qual o seu conselho? Olha, eu recomendo dar uma olhada no texto do Montesquieu, no Espírito das Leis. Eu acho que vale também observar uma revisão dos autores que são contratualistas. Então, John Locke, que a gente mencionou aqui, o Rousseau e o Hobbes. Eles têm teorias diferentes sobre a ideia de um contrato social, da passagem do estado de natureza para a vida em sociedade. E aí acho que é importante também revisar esses temas. Perfeito, professora. Muito obrigado mais uma vez. Volte sempre, viu? Obrigada. O exame já tá aí na esquina e tem muita gente preocupada com o conteúdo de sociologia. Então, nós trouxemos um convidado que é professor do Colégio Pedro II e vem dar aquele reforço nos 45 do segundo tempo. O nome dele, professor Carlos Oliva. Por gentileza. Lange, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, para fazer aquela revisão completa de sociologia, qual o caminho? Observar os conteúdos que foram vistos ao longo do ensino médio, desde o primeiro ano do ensino médio, que são socialização, relação indivíduo-sociedade, trabalho, a centralidade do trabalho na vida social, mídia, relação dos indivíduos com a mídia, a sociedade, cultura na antropologia, que é fundamental,
relações raciais no Brasil, por exemplo, desigualdades sociais, Estado, cidade, tudo isso é importante para ser revisado nesse momento. Vem cá, professor, desses temas, algum se destaca? Eu acho que socialização, a relação indivíduo-sociedade e cultura na antropologia, etnocentrismo, relativismo, esses dois temas eu acho que eles ajudam a responder muitas questões que apareçam e a fazer uma boa redação. Opa, redação também, mas como assim? Eu acho que o aluno, independente do tema que surgir, se ele tiver entendido bem ali as bases conceituais, teóricas desses temas que ele aprendeu ao longo do ensino médio, ele vai fazer uma boa redação independente da surpresa que ele tiver na hora da redação. Bom, ele entendendo o que o autor disse, a teoria, ele já vai saber se posicionar, né, professor? Ele vai entender o que está acontecendo. E ainda entra como capital cultural, tô certo? Exatamente. Ele vai ter ali um capital cultural que ele vai conseguir mobilizar na hora da redação para conseguir fazer uma boa redação independente do tema que aparecer. Bom, e a sociologia é muito embasada, né, nos autores e as suas teorias, tô certo? Exatamente. A sociologia, às vezes, existe uma perspectiva do senso comum que ela é um conjunto de opiniões, mas ela não é opinativa. A sociologia é basicamente teoria, conceito interpretando temas. Teoria vem do grego contemplação, conceito vem do latim algo que se concebe, uma ideia que se concebe. Se o aluno entender um conjunto de teorias e de conceitos, independente do tema que ele tiver que interpretar, ele vai interpretar bem. Falando em autores, que autores do passado nos ajudam a entender o presente? Olha, tem autores do século XIX que ainda são muito atuais. Tem um autor, por exemplo, para dar um exemplo, o Émile Durkheim, do final do século XIX, começo do século XX, que ele tem uma ideia que ainda é muito importante hoje, de que os indivíduos em sociedade, eles têm modos de agir, modos de sentir e modos de pensar que são externos, coercitivos e gerais, e a partir dessa ideia que parece simples, você consegue depreender uma série de outras ideias sobre a nossa vida em sociedade até hoje. Caramba, bom, falando em autores ainda, você falou de um autor do século XIX aí, né? Bom, tem autores do passado que têm uma linguagem muito difícil, professor. É complicado de entender. Então tem algum conselho para lidar com isso? Tem. O melhor é o aluno, quando ele tiver muita dificuldade com algum autor, não tentar imediatamente ler o texto original daquele autor. Entendi. Buscar comentadores, buscar o próprio livro didático, que vai ter ali uma intermediação das ideias daquele autor para ele poder compreendê-las melhor. Entendi. Então ele pega um intercessor, né? Isso, é isso mesmo. Para poder chegar devagar e tudo mais. Devagarinho. E quais autores se destacam do século XX em diante, professor? Você tem muitos autores do século XX que também são interessantes. Tem um francês, o sociólogo Pierre Bourdieu, que tem ideias muito interessantes. Tem um norte-americano, o Erving Goffman, na verdade canadense, mas que produziu toda a sociologia dele nos Estados Unidos e que tem ideias que também são muito interessantes, que ajudam o aluno a compreender vários temas que aparecem e também a fazer uma boa redação. Tô vendo que você citou alguns autores e eu vi já que bateu com alguns livros que estão aqui. Você pode indicar, professor, alguns livros bacanas? Claro. Eu acho que, basicamente, para o aluno que quer ter uma referência mais geral sobre conceitos da sociologia, um livro de conceitos-chave, como esse aqui do John Scott, Sociologia Conceito-Chave, ele vai ter ali acesso a diversos conceitos apresentados através de verbetes para ele poder estudar para a prova e para a redação. Se ele quiser se aprofundar um pouco mais, ele pode pegar, às vezes, por exemplo, uma entrevista do Pierre Bourdieu, que foi publicada pela EduErge, realizada pela professora Maria Andréa Loyola, ou ele pode pegar mesmo os clássicos. Pegar um livro de um sociólogo como Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, que pode parecer, às vezes, uma leitura um pouco mais difícil, mas que ele vai poder ir ali devagarinho, no primeiro capítulo, entendendo algumas ideias desse autor, ou, para usar outro autor que a gente citou aqui, o Erving Goffman, um livro chamado Estigma. Ele também pode pegar ali o primeiro capítulo e ir entendendo devagarinho como é que esses autores produzem o conhecimento sociológico. Pelo visto é paciência, né? Sempre devagarinho. Sempre devagarinho, com paciência e com leitura. É imprescindível. Agora vem cá, professor. Paciência e muita leitura, reta final. Como lidar com isso? Com muita calma, muita tranquilidade. Leitura é sempre frase a frase, parágrafo a parágrafo, sem ansiedade. A gente nunca pode ver um livro e já querer saber o que tem ali. Tem que ler e ir fichando. Ele não precisa recorrer aos clássicos, ele pode recorrer àquilo que a gente disse antes, aos livros didáticos, aos comentadores. Ele pode recorrer a alguns verbetes que ele encontra na internet.
O importante é ele ir sempre fichando, sempre organizando o pensamento dele, pensando naquilo. Sociologia são autores, são teorias, são conceitos, e pegando as definições dos conceitos, as perspectivas teóricas e ir entendendo o que cada autor está dizendo para ele poder interpretar um conjunto mais amplo de temas. Professor, tem alguma ideia errônea sobre a sociologia que pode complicar o aprendizado? Acho que sim, se ele achar que sociologia é opinião não embasada, é opinativa. Na verdade, a sociologia é aquilo que a gente disse, teoria e conceito. Se ele entender isso e não achar que é só opinião, que é uma reflexão ampla sobre a sociedade, mas é uma reflexão analítica que ele vai ter ali um norte para poder interpretar a sociedade a partir do que os autores da sociologia trouxeram de contribuições. Agora vem cá, professor. Como são feitas as pesquisas em sociologia? Existe uma perspectiva teórica que orienta os pesquisadores, então o pesquisador pode estar dentro de uma perspectiva ou dentro de outra perspectiva. Eles podem lançar mão de metodologias qualitativas e de metodologias também quantitativas. Então, entre as metodologias qualitativas, por exemplo, tem a observação participante, a etnografia. Entre a metodologia quantitativa, você tem, por exemplo, o uso de questionários que abrangem uma parte grande da população, ou o uso de outras metodologias em que ele vai ter ali acesso, o sociólogo, a interpretar a frequência de ocorrências na sociedade de um determinado fenômeno. Bom, você citou várias formas de se chegar a um resultado de pesquisa, de forma qualitativa ou quantitativa. Mas você também citou perspectivas. Existem perspectivas sociológicas, estou certo? Existem. Dentro desse espectro amplo de metodologias que o sociólogo pode usar, qualitativas ou quantitativas, é importante que ele vai partir de uma perspectiva, de um olhar, de um ponto de vista. Ele pode ser um sociólogo bourdieusiano, e aí ele vai partir das ideias do Bourdieu. Ele pode ser um sociólogo goffmaniano, dentro da perspectiva do interacionismo simbólico, vai partir da perspectiva do Irving Goffman. Então, cada sociólogo lá do século XIX ou do século XX, quando produziu a sua obra, eles produziram com essa obra um modo de ver a sociedade que embasa o sociólogo do presente, que a partir desse ponto de vista analisa a sociedade nos dias de hoje. E não necessariamente tem um certo e um errado, né? Não necessariamente tem o certo e o errado, isso é importante, porque elas podem ser complementares ou até serem divergentes, mas são perspectivas sociológicas. Agora eu quero saber de você, professor. Quando você decidiu ser professor de sociologia? Então, eu tive sociologia no ensino médio, tive iniciação científica em sociologia no ensino médio, e aí eu fiquei muito interessado nas ideias da sociologia, das ciências sociais, fui cursar a graduação em ciências sociais, e aí depois eu gostei também do magistério, fui fazer uma especialização em ensino de sociologia e me tornei também professor de sociologia. Agora, professor, para quem que se interessou por sociologia, assim como você, e quer seguir carreira, quer ser um grande sociólogo, quer ser um professor de sociologia, qual o conselho, qual a dica? O campo profissional para o egresso do curso de Ciências Sociais é muitas vezes o magistério. Então tem a sociologia na educação básica e as ciências sociais também no ensino superior, após fazer o doutorado. Ele vai sair, vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado e vai poder ser aí um candidato às oportunidades que surgirem no ensino superior. Uma outra dica, professor, agora para quem tem dificuldade. E aí, o que faz? Ele recorre basicamente aos comentadores, aos livros didáticos, olha com muita calma, lê com muita calma, não fica ansioso. E eu acho que ele, dessa forma, mesmo com alguma dificuldade, buscando também o auxílio dos professores de sociologia, ele vai ter ali uma mediação para poder entender a sociologia e poder usar nos exames e, principalmente, absorver aquilo ali para usar na vida dele. Professor, além dos livros, onde mais o candidato, o estudante, pode encontrar mais debates sociológicos? Olha, por exemplo, a gente citou aqui um sociólogo importante, Bourdieu. Se ele tiver interesse nesse sociólogo, existe um filme, por exemplo, chamado Sociologia é um Esporte de Combate. Ele pode assistir e vai ver. É um sociólogo que morreu recentemente, morreu em 2002, então é um filme recente, de pouco antes dele morrer. Ele vai ver o Bourdieu falando das suas próprias ideias, vai ver um pouco do Bourdieu ali em cena, porque é um documentário. Bacana. E essa é uma forma dele, por exemplo, acessar diferentes pensadores que deixaram filmes com o seu pensamento. Ou se ele quiser, por exemplo, recorrer a uma ficção para poder
refletir um pouco sobre uma das questões que a gente também tratou aqui hoje, que são os fatos sociais para Durkheim. Tem um filme, por exemplo, do François Truffaut chamado O Menino Selvagem, que permite ele refletir muito sobre aqueles modos de agir, pensar e sentir que são externos, coercitivos e gerais, e aí ele vai ter acesso a essas ideias através de uma ficção. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo por ter vindo, por ter Eu que ajudado a agradeço. gente. Volte sempre. Tá? Beleza? Só me chamar. E é isso aí, galera. Ainda dá tempo de fazer uma boa revisão de sociologia. Se liga nas dicas do professor Carlos e corre para o nosso canal que tem mais conteúdos incríveis para te ajudar nesse desafio. youtube.com/TV Escola. Ó, e é gratuito, feito especialmente para você. Até mais. Bloco 1, cena 1, take 1.